gostaria de chamar agora o nosso mediador do primeiro painel, na verdade, o professor André Gonçalves Fernandes, que é professor do Departamento de Metodologia do CEU Law School, é juiz de Direito na entrância final, bacharel em Direito pela USP, doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, que vai chamar os demais componentes da mesa sobre metodologia em John Finnis. Boa tarde, pessoal. É uma grande alegria estar aqui abrindo esse painel hoje. Sendo antecedido pelo professor Ives Gandra, que honra muito a tradição da nossa casa e, na medida daquilo que nós procuramos hoje levar adiante, em termos de conhecimento para cada um de vocês, pretendemos que nesse primeiro painel seja bastante expositivo, elucidativo e, sobretudo, que lance as bases aqui para aquilo que virá no porvir mais tarde e no dia de amanhã. Então, convido, antes de mais nada, aqui pela ordem aqui da minha lista, o professor Horácio Lopes Neiva, que é mestre e doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade da Universidade de São Paulo, professor do Centro Universitário Uninova FAP, da Escola de Direito Aplicado do ICEB, Instituto de Ensino Superior. Convido aqui o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, que é mestre e doutor em Filosofia do Direito pela pela Universidade de São Paulo, professor titular de Filosofia da cadeira de Filosofia e Teoria Geral do Direito da mesma universidade. E, por fim, convido o professor Elton Somense de Oliveira, mestre e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do mesmo estado. Vou estabelecer aqui a estrutura do debate, professores. Nós temos um painel de exposição de 25 minutos para cada professor, depois 25 minutos de debates e perguntas diretamente com a plateia. As perguntas serão escritas no material que cada um dos senhores e das senhoras recebeu por ocasião da inscrição do curso. E no final teremos 5 minutos para considerações finais da mesa, dividido entre os 3 palestrantes. Bom, sabemos resumidamente que as principais questões debatidas acerca da jusfilosofia defendida em Natural Law and Natural Rights, de John Finnis, que é a obra que abrimos com o capítulo 1, são basicamente 6 grandes pontos. Primeiro, a relação entre ser e dever, entre metafísica e ética, entre natureza humana e razão prática. O segundo ponto, o caráter evidente dos bens humanos básicos e dos primeiros princípios da razão prática, além da hierarquia inexistente entre eles, dada a sua incomensurabilidade. No terceiro ponto, a distinção dentro do âmbito da razão prática, entre o campo pré-moral dos bens básicos e o campo moral da racionalidade prática. Quarto ponto, a contraposição entre teoria moral de Finnis e Grisé, com sua pluralidade de bens básicos pré-morais incomensuráveis, e as teorias morais teleológicas, notadamente a teoria aristotélica de o único fim último, sendo entendido como a contemplação da verdade. No quinto ponto, o modo de se compreender a relação entre a ordem moral e o conhecimento humano de seu fundamento último transcendente. E o sexto e último ponto, tratado por John Finnis em sua obra, a controvérsia com o proporcionalismo ético e com os moralistas do dissenso teológico, que condiciona em grande medida a linguagem e os modos de raciocínio de John Finnis, quando trata sobre os fundamentos da moral e da teoria da ação. Então, com base nessas 6 grandes eixos, eu dou a palavra aqui ao professor Horácio Lopes Neiva, para que nos brinde com o seu conhecimento e com suas considerações a respeito da obra do nosso ilustre professor de Oxford. Primeiro de tudo, obrigado, André, pela apresentação. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer o convite do meu amigo Vitor, da Ana. Se alguém tinha dúvida que a amizade é um bem humano básico, está provado, porque, do contrário, qual seria a chance do rapaz do Piauí, né, vir para cá para um evento bacana desse, né? Mas o tema que foi proposto, e eu até entreguei ali o artigo inicialmente, um artigo que eu escrevi com o Vitor, de um tema que eu gosto muito, é o capítulo do livro do Finnis que eu mais li, que é o primeiro capítulo, o capítulo de metodologia. Apesar de ser o capítulo que eu mais li, talvez seja, na teoria do direito, o capítulo mais discutido, mais
debatido diante do contexto atual dos debates que a gente tem na teoria do direito, ele é um capítulo peculiar, porque o Natural Law and Natural Rights ele parece que tem 2 primeiros capítulos, porque se você pula o primeiro capítulo e começa a ler do segundo, o livro faz sentido. Você não precisa necessariamente ler o primeiro capítulo para pegar o fio do argumento central do livro do Finis, e isso se reflete porque o primeiro capítulo ele foi feito não biograficamente, mas, de algum modo, ele foi incluído a posteriori no livro, por sugestão do Hart, que era orientador do Finis, e foi quem pediu a ele que escrevesse o livro. E ele tem uma estrutura relativamente diferente do restante do livro. Ele está inserido num debate muito próprio, e o que eu queria tratar aqui hoje era justamente dessa metodologia, em especial de 2 dispositivos, de 2 conceitos, que é o conceito do caso central e do significado focal, que o Finis desenvolve no início do livro. E antes de eu passar para isso, tem algumas notas biográficas interessantes, porque meu caminho na teoria do direito, de algum modo, todo mundo começa lendo Hart, talvez, ou lendo Dworkin, mas o primeiro grande livro assim, que eu li com dedicação foi o livro do Finis, na tradução publicada pela Unicinos, que hoje, se alguém tem, guarde, e com cuidado, porque está muito caro para você encontrar aí para comprar, esgotadíssima, né? Então, era um livro que me chamou muito a atenção, em especial por conta desse debate inicial, que estava no contexto, depois no pós-escrito, na segunda edição do Natural Law and Natural Rights, o Finis explicou mais ou menos esse contexto, que era já o contexto que eu identificava naquela discussão, que o Finis ele próprio relata que estava lendo um debate de metodologia das ciências sociais, avançado por 2 autores que são muito pouco usuais no debate analítico de teoria do direito, que era o Voegelin e o Léo Strauss. Então, ele estava lendo esses livros, estava inserido nisso, e mais ou menos adaptou essa discussão metodológica para o contexto do debate teórico de teoria do direito. Essa discussão que eu vou tentar explicar, e o meu objetivo aqui é mais ou menos destrinchar um argumento que algumas vezes parece simples, mas me parece que ele está muito resumido e muito sintetizado, e se você ficar só no primeiro capítulo, você não vai conseguir entender exatamente todos os passos do argumento que o Finis está fazendo. E esse uso desses 2 conceitos, esse conceito do caso central e do significado focal, que eu vou explicar mais à frente, vocês vão perceber que vários autores recentes, em especial e não por coincidência, todos ex-orientandos do Finis e que publicaram as suas teses de doutorado posteriormente, eles usam. Então, eles estão escrevendo sobre os assuntos mais variados possíveis. Por exemplo, o Richard Dawkins escreveu um livro agora sobre intenção do legislador, um livro que, aparentemente, não parece tratar daquela discussão, mas ele usa, mais uma vez, os 2 dispositivos do caso central e do significado focal para dizer que, na interpretação jurídica, ou no debate teórico de interpretação jurídica, eu tenho que olhar para o caso central do parlamento, para o caso central do Congresso. Não tenho que olhar para um Congresso disfuncional para entender a atividade legislativa, eu tenho que olhar para um Congresso que funciona, para um parlamento funcionando, para daí conseguir construir uma teoria da interpretação jurídica. Uma outra orientanda do Finis, a Mary Skopk, ela escreveu um livro recente sobre validade jurídica. Ela também diz, olha, a validade jurídica pode ser entendida de diversas formas, mas se eu quiser entender, eu tenho que me concentrar no caso central da validade jurídica. Então, todos esses ex-alunos do Finis, eles fazem essa pequena ressalva inicial, num capítulo metodológico, dizendo que irão se concentrar, evidentemente, no caso central daquele conceito que eles estão tratando. E isso é assim porque esse dispositivo do caso central se tornou muito popular na literatura de teoria do direito, a ponto de se tornar aqueles grandes conceitos, né? Tem princípios e regras, tem ponto de vista interno, tem caso central e significado focal, virou aqueles grandes lugares comuns que você, de algum modo, até da sociologia do nosso ambiente acadêmico, para pagar o pedágio, você fala, tem o caso central, o significado focal e tal. Mas, passando exatamente para o que é esse argumento, quando a gente, num resumo muito breve, e a gente vai ver que é um resumo um pouco equivocado, depois eu vou explicar por quê, o que o Finis quer dizer no primeiro capítulo, e é o que ele vai desenvolver no restante do livro, é que no estudo dos assuntos humanos em geral e do direito em particular,
não faz sentido eu me concentrar nos casos que são extremamente periféricos do assunto que eu estou estudando. Eu tenho que me concentrar nos exemplares, nos casos paradigmáticos daquele meu conceito, daquela minha instituição, e, a partir dali, estudar e desenvolver a minha teoria, formular a minha explicação do direito, ou do que quer que seja. Ele não concentra essa metodologia no estudo do direito, mas para assuntos humanos em geral, no que seria o caso mais maduro daquele meu conceito, daquela minha instituição. E quando a gente pensa assim, existe um argumento fácil, rápido e ruim em favor dessa metodologia do Finis, que é o seguinte: o que o Finis está dizendo seria, nesse argumento fraco, simplesmente o seguinte: olha, se eu quero estudar o direito e quero entender profundamente o direito, faz muito mais sentido, esse é um argumento frágil, não é um argumento que o Finis faz muito mais sentido eu estudar, por exemplo, o complexo sistema jurídico inglês do que estudar um sistema primitivo de uma tribo de caçadores-coletores da Guiné-Bissau, por exemplo, porque o caso inglês é mais maduro, é mais exemplar, etc., etc. Esse é um argumento ruim, porque não é esse o argumento que o Finis está fazendo. Não é porque a Guiné-Bissau é uma sociedade mais primitiva do que a sociedade inglesa que nós deveríamos, por conta disso, considerar que o ordenamento jurídico, o sistema jurídico da sociedade inglesa é um caso central do nosso objeto de estudo. Então, ainda que o termo tenha se tornado popular, essa metodologia do caso central e do significado focal, existe um argumento frágil, rápido e ruim, que é esse argumento que eu descrevi. E o Finis, quando ele vai desenvolver o argumento, existem alguns pontos que a gente vai ver, ou pelo menos eu vou tentar mostrar aqui, que no capítulo em si ele fica muito breve, apesar de estar lá, o argumento está lá, mas ele realmente desenvolve em outros trabalhos. Então, o primeiro ponto para a gente entender o argumento metodológico do Finis no Natural Law and Natural Rights é saber contra o que ele está escrevendo, né? Contra quem ou contra que tipo de teoria. E ele oferece uma descrição dessa teoria logo no início, acho que na primeira ou segunda página do capítulo, que ele diz o seguinte, abre aspas para o Finis aqui: supõe-se frequentemente que uma avaliação do direito como um tipo de instituição social, se é mesmo para ser feita, deverá ser precedida por uma descrição e análise livre de valores daquela instituição, como ela existe de fato. Então, o objeto da crítica do Dworkin é essa suposição de que, para eu entender uma instituição social, eu devo estudá-la e descrevê-la de um modo livre de valores. É claro que aqui havia um contexto do debate das ciências sociais, mas o meu foco é, evidentemente, na discussão de teoria do direito. E na discussão de teoria do direito, esse trechozinho aqui, ele precisa só de um qualificativo que a gente só vai encontrar no parágrafo seguinte, que é o seguinte: se o Finis diz que existem certas concepções metodológicas na teoria do direito que acham que, para entender o direito, eu preciso entendê-lo livre de avaliações, de julgamentos, livre de valores, positivistas como o Raz, por exemplo, eles vão dizer: não, mas você está certo. É claro que tem que ser livre de valor, é claro que tem que ser avaliativo, é claro que eu tenho que utilizar valores para descrever um determinado objeto. Isso não quer dizer, no entanto, que esses valores sejam valores morais. Isso não quer dizer, no entanto, que esses valores devam ser derivados de um determinado princípio de razoabilidade prática, que é um pressuposto importante do argumento do Finis. Então, existe aqui um pequeno espaço teórico e lógico que precisa ser preenchido com argumentos positivos, porque o simples fato de eu rejeitar uma descrição livre de valores não significa, e esse é o ponto central, que eu tenha que aceitar necessariamente a metodologia do Finis, que sugere que esses valores, que essa avaliação, que essa descrição baseada em valores, ela está baseada em valores de um certo tipo, que são, vou chamar aqui de valores morais. Então, o argumento do Finis, na verdade, não é só que toda descrição é avaliativa, porque isso os positivistas também iriam aceitar. O argumento do Finis é que toda descrição relevante para uma teoria geral do direito, ela é avaliativa e ela usa avaliações de um certo tipo. E ele diz o seguinte: nenhuma teoria pode dar uma descrição ou análise teórica de fatos sociais sem também participar no trabalho de avaliação, de entender o que é realmente bom para as pessoas humanas e o que é realmente exigido pela razoabilidade prática. Então,
o argumento, e esse é um argumento, é uma conclusão muito mais forte do que simplesmente dizer que eu preciso de valores para fazer descrições de instituições sociais, é que esses valores necessários para a construção de uma teoria geral do direito são valores derivados desse tipo de argumento. Argumento sobre o que é bom para as pessoas humanas, o que é realmente exigido pela razoabilidade prática. Então, eu subdividi aqui as premissas ou os passos do argumento do Finis, os 3 pontos que ele vai precisar estabelecer para ele chegar à conclusão de que uma teoria geral do direito precisa desse tipo de avaliação. Então, o primeiro desses argumentos, ou a primeira dessas premissas do argumento do Finis, é estabelecer que, para ele, as concepções de direito que as pessoas usam para moldar suas condutas são bastante variadas. Isso aqui eu chamei, no artigo que eu escrevi com o Vitor, de multiplicidade dos conceitos de direito, que é uma premissa importante e pouco destacada desse argumento do Finis. A segunda premissa é que qualquer teoria geral necessariamente prefere um conceito de direito a inumeráveis outros. E a terceira premissa é que esse conceito deve ser preferido em relação aos demais, se der mais sentido à ideia complexa de que o direito é algo que existem boas razões para nós termos direito. Então, são 3 premissas para eu estabelecer essa conclusão importante do argumento do Finis. E por que eu subdividi nessas premissas? Porque elas são, e eu preciso de argumentos independentes a favor de cada uma delas. Do fato, por exemplo, que eu tenho uma multiplicidade de conceitos e de que o Finis estabelece que toda descrição vai preferir um conceito em detrimento de outros, não se segue, necessariamente, que o critério pelo qual eu tenha que escolher um conceito em detrimento de outros seja um critério derivado da razoabilidade prática. Então, essa última premissa é o passo mais decisivo do argumento do Finis. Então, só passando para cada um desses pontos, um dos pontos que eu ressaltei, essa é a primeira premissa, que eu chamei de multiplicidade dos conceitos de direito, é, em geral, um argumento pouco ressaltado na discussão da metodologia do Finis. Que o Finis, em vários textos, mas já no Natural Law and Natural Rights, ele insiste numa forma de entender a ação humana que vai se refletir numa forma de entender práticas sociais e vai se refletir na forma como nós conceituamos essas práticas sociais. Que é o seguinte, para o Finis, evidentemente, e só um parêntese aqui ele está claramente se contrapondo no universo da teoria do direito a autores positivistas, porque autores como Hart, em especial o Raz, eles partem de uma premissa para construir uma análise do conceito de direito, de que nós, e esse é algo que o Raz explicitamente afirma, compartilhamos um conceito. Ainda que esse conceito não seja o mesmo conceito de outras sociedades, nós, na nossa comunidade, compartilhamos um certo conceito de direito. E o papel do teórico, portanto, é identificar e descrever esse conceito compartilhado, ou os critérios que nós compartilhamos para usar aquele conceito e aplicar ele a determinados fenômenos do mundo. Por bem, o que o Finis observa nesse ponto, e ele faz isso fazendo uma breve passagem ali de uma página e meia, em que ele faz uma pequena resumo de algumas teorias. Ele menciona o Kelsen, Hart, Raz e o Lon Fuller para fazer um argumento interessante para o meu contexto, que é o seguinte. Logo no início do capítulo, o Finis diz o seguinte, olha, para eu entender uma ação humana, eu tenho que entender o propósito daquela ação. Para eu entender o que é que uma pessoa está fazendo ao fazer determinado tipo de coisa, eu preciso saber por que ela está fazendo aquilo, eu preciso saber a razão pela qual ela está fazendo aquilo. Isso vai se refletir, evidentemente, na compreensão das práticas sociais. Afinal de contas, as práticas sociais elas são uma rede complexa de ações humanas coordenadas. Então, para eu entender uma prática social também, eu preciso entender qual é o propósito dessa prática. E o ponto do Finis é que, quando ele vai e ele faz esse breve levantamento da literatura de teoria do direito sobre o tema, ele percebe que os autores eles não concordam sobre qual seria, de fato, o propósito do direito. Então, ele começa, por exemplo, com Kelsen, que ele diz que, para o Kelsen, na verdade, não ele diz, né? Ele reporta o que o Kelsen diz, o direito, a finalidade, o propósito dele, não propósito, mas seria uma técnica social específica que utilizaria ali o tipo de motivação indireta para conseguir o comportamento desejado da população.
a crítica clássica do Hart a esse argumento do Kelsen, dizendo que o Kelsen, de algum modo, distorce as diferentes funções que os diversos tipos de regras desempenham. Por exemplo, as regras que conferem poderes e as regras que impõem deveres, elas desempenham funções diferentes na nossa comunidade e, portanto, a teoria do Kelsen distorceria isso. O Ras, por sua vez, ele dá um passo além e ele ainda diz que é o seguinte, que o direito não é só um conjunto de regras, mas ele é um conjunto de regras destinados a resolver de maneira autoritativa, dotada de autoridade, as disputas que surgem na nossa sociedade. E, por fim, o Finis cita ainda o Lon Fuller, que dá um passo ainda além e diz que o direito não é simplesmente uma forma de controle social, mas é um controle de um certo tipo, um controle por meio da colaboração e reciprocidade entre governantes e governados. Então, de algum modo, o que o Finis está percebendo é que esses autores estão atribuindo propósitos, objetivos, valores diferentes para o direito. E, a partir desses propósitos, a partir desses valores, a partir dessas razões, o Finis observa que eles fazem distinções conceituais diferentes. Então, cada conceito que eles aparentemente estão descrevendo, ele é responsivo à sua concepção de propósito. Então, o propósito que você verifica, que você atribui àquela prática, ele se reflete nos conceitos ou na forma como você conceitua aquela prática. E, portanto, se eu tenho diversas concepções de propósito, diversas concepções de valor, de objetivos, etc., eu tenho diversos conceitos possíveis para entender aquele fenômeno. Eu não tenho, portanto, como descrever o nosso conceito de direito, porque não existe algo como, ou pelo menos esse o argumento que o Finis faz, algo como um conceito plenamente compartilhado de direito. A gente atribui diversos valores, e à medida que a gente atribui esses diversos valores, esses valores se refletem em distinções conceituais diferentes. O Finis diz, as distinções conceituais que as pessoas estão dispostas ou não a fazer. Então, o Finis, não no Natural Law and Natural Rights, mas em outro texto dele, também muito bom, ele diz o seguinte, que o conceito de direito, ou pelo menos isso, se nós formos pensar em termos rasianos, num conceito compartilhado de direito, ainda que ele possa existir no sentido de que nós compartilhamos alguns critérios mínimos para que a gente possa estar falando da mesma coisa, evidentemente, ele não é suficientemente articulado para que eu faça a teoria do direito a partir disso. Quando os teóricos de direito estão fazendo, eles não estão falando, necessariamente, desse conceito desarticulado de direito. Então, é por isso que, dado que eu tenho diversas concepções de propósito, e elas se refletem em diversos conceitos de direito, quando eu vou, positivista que sou, dizer que estou descrevendo, de maneira totalmente livre de valores e neutra, ou moralmente neutra, o direito, ou analisando o conceito de direito, na verdade, diz o Finis, é uma implicação lógica, eu escolho um conceito em detrimento de outros. Quando o Kelsen, por exemplo, ele opta, um ponto que o Finis critica bastante, pelo modelo, a abordagem que ele chama de o denominador comum dos ordenamentos jurídicos, ele procura aquilo que tem de comum entre todos os ordenamentos jurídicos, para daí eu definir o direito. Ele está dizendo, o Finis, ele está escolhendo um certo conceito de direito a partir de uma determinada concepção do propósito do direito. Então, a escolha de um conceito em detrimento de outro, ela é uma conclusão lógica do fato de que existem diversos conceitos de direito. E aqui, um ponto importante do argumento do Finis é que, de fato, eu consigo, por exemplo, descrever se eu tenho diversos conceitos de direito, ou se as pessoas individualmente têm cada um conceito, ou se a sociedade está dividida sobre um conceito, eu consigo descrever as diversas crenças, as diversas formas conceituais que as pessoas têm. Por exemplo, o Vitor acredita que o propósito é esse, o Marcos acredita que o propósito é aquele, o professor Ronaldo acredita que o propósito é outro. Eu consigo fazer isso. Mas o Finis diz o seguinte, rapaz, assim, só se eu não é isso, né? Mas eu estou traduzindo no idioma do Piauí. Ele diz, olha, se eu ler os livros de teoria do direito, os teóricos de direito, eles não estão fazendo um levantamento, não é uma pesquisa do IBGE, né? Nem daria para incluir, que estão excluindo as perguntas. Não é uma pergunta do IBGE fazer assim, vamos fazer um grande levantamento e saber todas as concepções de direito que as pessoas acreditam. Não, eu acho que o direito serve para isso, eu acho que é para aquilo outro. Não é isso que você abre um livro de teoria do direito, o sujeito não está fazendo isso. Ele não está fazendo um repositório de todas as crenças, não, ele está partindo e está descrevendo algo que ele acredita que
explica, de algum modo, a realidade. Só que, ao fazer isso, o Finis diz, necessariamente, ele está escolhendo um conceito em detrimento de outro. Então, o que eu vou precisar, obviamente, vai ser de um critério. Se eu tenho diversos conceitos disponíveis, ou não disponíveis nesse sentido, mas que eu simplesmente escolho um, né? Mas se eu tenho diversas formas ou diversas concepções de propósito e de direito, eu preciso explicar por que eu estou optando por uma e não por outras. Então, existe um argumento que precisa ser feito, do contrário, minhas escolhas serão arbitrárias. E esse é um ponto muito importante que o Finis faz, quando ele diz o seguinte, que os positivistas, em geral, o que falta na metodologia, na discussão metodológica dos positivistas, é o que ele chama de um argumento que não seja circular em favor de uma determinada concepção de direito. Então, de algum modo, os positivistas descrevem aquele conceito como sendo o nosso conceito compartilhado. Quando você desafia aquele conceito, ele lhe responde utilizando o próprio conceito. Então, fica meio assim, né, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E, para eu escolher, evidentemente, o conceito, é aí que o Finis vai incluir essa ideia do caso central e do significado focal. Dado que eu tenho uma multiplicidade de conceitos, para eu construir minha teoria, eu devo, evidentemente, escolher o caso central daqueles diversos conceitos. E, a partir disso, o Finis começa a desenvolver o terceiro pé do argumento que eu estava desenvolvendo até aqui. O primeiro ponto para a gente chegar nessa terceira etapa é perceber o seguinte, que a ideia de que, dado que eu tenho uma multiplicidade de conceitos, eu tenho que escolher um caso central, ainda não resolve o meu problema. E o próprio Finis diz isso, quando ele observa que a ideia de caso central, ela também é uma ideia analógica. O caso central, em um determinado contexto, ele pode não ser o caso central num contexto diverso. Por exemplo, para um teórico do direito, o caso central do direito pode ser um. Para um sociólogo do direito, o caso central pode ser outro. Então, não é que o caso central é algo abstrato, uma ideia, não, esse é o caso central necessariamente em todos os contextos. Não necessariamente. Então, diz o Finis o seguinte, num trecho muito importante para a gente entender esse aspecto contextual. Tem um sujeito em Oxford chamado Timothy Endicott, que ele chama isso de princípio do contexto da metodologia do caso central. E o Finis diz o seguinte, o que é central no conjunto de tipos e instâncias, ou focal no conjunto de significados, é relativo ao ponto de vista e aos propósitos, inclusive os propósitos teóricos. Portanto, o propósito de um sociólogo, ao descrever a sociedade a partir de uma metodologia retirada das ciências sociais empíricas, digamos assim, ele vai selecionar um caso central, diferente, por exemplo, de um teórico do direito, como o Finis. Então, o que nós precisamos agora, para chegar nessa parte final, é dizer o que é central. Explicar por que o caso central, que o Finis desenvolve no livro, por que ele é o caso central do direito. Por que não optar, por exemplo, por um conceito de direito que seja muito mais ecumênico, ao invés de pegar o caso central do direito que realiza o bem comum, que uma autoridade que está comprometida com o bem... Por que pensar nisso, ao invés de pensar simplesmente no direito como um sistema de dominação e de coerção, em que mesmo sociedades primitivas também têm? O ponto do Finis é que quando, e essa é a terceira etapa, e já a última do argumento dele, é que eu preciso perceber o seguinte, essas pessoas que estão atribuindo diversas concepções de valor, de propósito ao direito, para elas, elas não acreditam naquilo porque acreditam naquilo. Elas acham, por exemplo, se o propósito do direito é realizar o bem comum, ela acha que, de fato, isso é assim. Se alguém discorda disso, não é que, não, tem isso aqui. Não, aquilo é o caso para ela. O Finis, no outro livro, que foi traduzido até aqui pelo professor Elton, ele utiliza um conceito chamado de transparência das razões. Então, para aquele indivíduo que acredita que uma determinada razão é uma boa razão para agir, ou que acredita que uma determinada razão é uma boa razão para nós termos o direito, é transparente para ele o fato de que ele acredita em X e é o caso que X. Então, se eu tenho diversas pessoas que estão disputando essa concepção de propósito, a disputa, na verdade, é uma disputa substantiva. Não é uma disputa sobre o que é que as pessoas acreditam. É uma disputa sobre qual é o valor que o direito realiza. Então, se
um teórico diz que o propósito do direito é X, o outro diz que o propósito do direito é Y, o Finis não pode chegar e dizer o seguinte: não, eu vou perguntar agora para as pessoas o que é que elas acham. Não, porque ele vai encontrar a mesma diversidade de opiniões sobre isso. Então, a única saída para ele, dado que para aquelas pessoas que adotam um ponto de vista interno em relação ao direito, aqueles propósitos, aquelas razões que eles atribuem ao direito são boas razões, o Finis diz: gente, para o teórico só resta ele próprio tentar descobrir quais são as boas razões para se ter e manter um sistema jurídico. Não adianta eu simplesmente fazer um levantamento dessas crenças, porque elas são crenças diversas. E diante desse fato de que para todas elas as razões são todas boas razões, o teórico que tem que, de algum modo, descrever essa barafunda de razões diferentes que estão em conflito para explicar uma instituição presente em diversas comunidades, só resta a ele o trabalho de ele próprio se engajar nessa atividade de tentar entender qual é o propósito e o valor do direito. Então, esse é mais ou menos o resumo desse argumento. Já cortaram aqui meu tempo, mas espero que tenha dado para entender, e depois eu faço aqui um complemento da minha fala. Muito obrigado. Parabéns. Professor Horácio, se fosse numa audiência, eu já teria caçado sua palavra, já, como advogado. Passamos agora à apresentação do professor Ronaldo Porto Macedo Júnior. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria também de agradecer imensamente o convite feito para participar desse seminário, especialmente da parte da Ana Luísa, uma dos inúmeros colaboradores para esse evento complexo, Vitor também, que está aqui presente, que foi um dos organizadores, e também felicitar a ideia de se fazer um seminário, né? Quando o grupo original começou a pensar em como discutir, em como abordar e por que abordar um tema de direito natural, e em particular o Finis, depois de alguma discussão, se chegou à conclusão de que uma boa estratégia seria tomar o direito natural, natural law e natural rights, como um fio condutor. Há várias razões para isso, né? A mais óbvia, que é o livro mais importante ainda hoje, mais influente do Finis, mas havia outras também, que ligadas ao fato de que neste livro, ou seja, tomar esse livro como uma espécie de roteiro para analisar as ideias de Finis, nos permitiria falar desse complexo autor de maneira um pouco mais sistematizada, ou seja, sem os riscos de digressões, em algum momento excessivamente aprofundadas ou específicas, e em outros momentos avançando em argumentos ou conclusões que dependeriam de outras premissas que eventualmente não teriam sido bem exploradas. Então, eu felicito não apenas a ideia de tratar desse autor importante, como também da estratégia para abordá-lo, especialmente num seminário que, como já foi salientado, talvez seja o primeiro seminário dedicado especificamente ao Finis, ou certamente especificamente a essa obra do Finis. Esse seminário trata da questão metodológica em Finis. E esse é um imenso desafio por vários motivos. O trabalho do Finis, em grande medida, ele as motivações e o contexto no qual ele nasce faz com que ele mantenha diálogos muito diretos com tradições muito distintas, muito variadas, de influências intelectuais. Já foi dito aqui, o Horácio chamou a atenção, para o fato de que esse livro foi um livro feito por encomenda. Numa palestra recente, o próprio Finis chama a atenção a isso. O orientador do Finis, que era o Herbert Hart, fez encomenda: eu quero um livro que tem esse título, Natural Law and Natural Rights. Ou seja, o Hart fez a encomenda, encomenda com título já determinado, e que foi prontamente aceito pelo Finis, e se constituiu na oportunidade do Finis elaborar a sua própria teoria. E que faz com que, num primeiro momento, esse livro seja um ajuste de contas com
o positivismo jurídico, com o positivismo jurídico do seu próprio orientador, e, de maneira particular, com um tipo de positivismo jurídico, que é o positivismo jurídico do Hart, que já significava uma imensa inovação metodológica, filosófica e epistemológica com respeito ao positivismo clássico. Eu vou falar um pouco mais disso. Por outro lado, esse livro também estabelece diálogos importantes com outros filósofos contemporâneos e profundamente influentes no ambiente oxfordiano da época, notadamente os filósofos ligados à filosofia da linguagem, ou seja, é evidente o recurso e o emprego de categorias da filosofia da linguagem dominante naquele momento em Oxford, notadamente, por exemplo, na análise do conceito de caso focal, a influência do Weismann, que é um Wittgensteiniano, do próprio Wittgenstein e de tantos outros. Por outro lado ainda, há um manifesto caráter, ou seja, há uma intenção muito clara do Finis, não de fazer um livro de história do direito natural, não de, portanto, reconstruir o direito natural na história. Quem buscar isso nesse livro certamente ficará frustrado, mas, por outro lado, colocar a sua contribuição, a sua filosofia positiva do direito natural em contexto com uma determinada tradição do direito natural. Ou seja, de colocar as suas teorias e mostrar que as suas teorias não são completamente inovadoras, completamente inéditas, por assim, na história do pensamento. Que elas têm uma raiz na história do direito natural, mas, alto lá, tem uma influência direta, não com o direito natural moderno, não com o direito natural que nasce como Hobbes, Locke, Rousseau, etc., mas fundamentalmente com o direito natural antigo. As referências e influências diretas às quais Finis se reporta são Aristóteles e São Tomás. E, por fim, há ainda um interessante diálogo que nem sempre é bem avaliado pela quantidade de citações, de notas de rodapé, com uma outra digamos, vertente da crítica do positivismo que era florescente em Oxford naquele momento, que é o pensamento do Dworkin. Ou seja, ainda que não sejam tão abundantes, existem algumas referências ao Dworkin, é certo que existe aqui um projeto filosófico, jurídico-filosófico, de algum modo paralelo e com inúmeras semelhanças com o pensamento do Dworkin. Portanto, há várias camadas pelas quais a gente pode compreender essas influências metodológicas do pensamento do Finis. Talvez a melhor maneira, no entanto, de compreendê-lo seja entender quem é o inimigo, contra quem Finis está escrevendo. Ou seja, quem que é o outro contra o qual ele se dirige. Eu diria que o principal inimigo teórico que estrutura o livro é o positivismo jurídico. E é o positivismo jurídico na sua representação, digamos, mais clássica e dominante, notadamente Kelsen, mas também, em boa medida, Raz e Hart, mas, num primeiro momento, é o Kelsen, digamos. Por quê? Porque, de alguma maneira, era o positivismo kelseniano aquele que tinha sido responsável pela construção de uma imagem acadêmica, de uma imagem que ele vai chamar de uma caricatura do justnaturalismo, contra a qual ele quer se insurgir. Ou seja, em primeiro lugar, um dos objetivos do Finis é mostrar, olha, aquilo que os positivistas kelsenianos, mas também ele vai estender sua crítica ao Hart e o Raz também. Aquilo que os positivistas, de maneira geral, mas mais gravemente, aquilo que os positivistas kelsenianos designaram, caracterizaram, definiram como direito natural, constitui-se numa imagem completamente equivocada. Tanto historicamente, porque jamais houve um justnaturalista semelhante àquilo que foi descrito por esses positivistas, mas, e mais importante ainda, do ponto de vista conceitual. Porque esta representação caricata do positivismo jurídico faz perder aquilo que havia de essencial, um dos eixos fundamentais do justnaturalismo clássico, que era a sua conexão com uma filosofia prática.
Conexão essa que também o positivismo, o justnaturalismo moderno havia perdido, mas por outras razões. Então vamos lá. Como é que a gente poderia definir essa caricatura? Então vamos começar pela caricatura, né? Se vocês pegarem a fórmula mais popular dessa caricatura no mercado editorial brasileiro, certamente nós cairemos em algum dos livros do Norberto Bobbio. Tá? Ou seja, qual é basicamente a ideia? Bom, o traço comum entre todas as formas distintas de justnaturalismo é a afirmação de que o direito tem uma natureza dual, isto é, tem uma parte natural e tem uma parte positiva. Nenhum justnaturalista nega que exista uma parte positiva do direito, mas todo justnaturalista que recebeu esse nome, em alguma medida, afirmou que ao lado da parte positiva haveria uma parte natural. No entanto, há um profundo desacordo entre os diversos tipos de justnaturalistas, entre Aristóteles, Locke, Hobbes, por exemplo, para pegar o esqueminha do Bobbio, entre o que eles mesmos, por um lado, definiram o que seria o direito natural e, por outro lado, o tipo de relação que eles reconheceram existir entre a parte natural e a parte positiva. Mas, ao lado do dualismo, ou seja, da afirmação de que existem duas partes, a positiva e a negativa, todos eles, de alguma forma, reconheceriam algum tipo de prevalência da parte natural sobre a parte positiva. Bom, no que isso se traduziria? Traduziria numa ideia de que essa prevalência da parte natural pode se dar de diversas formas, por exemplo, na descrição de que faz Bobbio do que afirmaria Aristóteles, haveria uma parte natural que, quando em conflito com a parte positiva, prevaleceria sobre ela. Ou seja, o critério de validade de uma norma, ele dependeria da norma positivada, desde que, ou até o ponto em que essa norma não estivesse em contradição com algum princípio do direito natural, porque, se assim fosse, deveria prevalecer a parte natural. Daí, digamos, a tentativa de reduzir a representação do direito natural a essa ideia de que a lei injusta não é lei, ou seja, tomar este mote, esse moto, como, digamos, essa caricatura geral do direito natural. Também, do ponto de vista do direito natural de Hobbes, ainda que ele seja um precursor por muitos do positivismo jurídico, nós teríamos os princípios da razão, que nos gerariam a obrigação de obedecer, os princípios da razão natural, que seriam essa parte natural, o fundamento da obediência das regras positivas, e que, por esse motivo, seriam um fundamento para a nossa obediência, e haveria, portanto, algum tipo de relação de primazia ou prioridade. E, por fim, no modelo lockeano, é isso que nós teríamos também, um direito natural à propriedade, extraído dos princípios da razão demonstrativa, de uma razão racionalista, e que, quando encontrássemos uma norma de direito positivo contrariando esse direito racional à propriedade, daí então poderíamos dizer que esse direito positivo contrário à garantia da propriedade privada seria um direito inválido. Portanto, nós teríamos esse esquema. Ou seja, simplificando, um esquema no qual nós temos princípios gerais de moralidade, princípios gerais, regras que fixam conteúdo do direito e estabelecimento de algum tipo de primazia entre um e outro. Pois bem, Finis vai, desde logo, dizer que essa imagem é completamente errada. Ou seja, o ponto central para nós compreendermos o significado do que é o direito natural histórico e clássico, aristotélico e tomista principalmente, mas também a sua própria teoria, consiste em reconhecer o quê? Que o direito é formado por um conjunto de práticas estas cujo significado não pode ser compreendido se destacado da intencionalidade, ou, uma palavra que ele usa, a mesma palavra que usa o Dworkin também, se nós destacarmos do point dessa atividade. Ou seja, e é assim que, logo nas primeiras páginas de Natural Law e Natural Rights, o Finis vai estabelecer o seu método, sobre o qual o Horácio já falou muito, e me poupará descer aos detalhes. Ele vai dizer, uma ciência social, tal como
uma teoria do direito analítica ou sociológica procura descrever, analisar, explicar algum objeto ou algum tema que se queira compreender. Esse objeto é constituído por ações humanas, práticas, hábitos, disposições e pelo discurso humano. Aqui também um ponto importante. O discurso humano é constitutivo das práticas às quais ele está associando o conceito mesmo de direito. As ações práticas, etc., são certamente influenciadas por causas naturais propriamente investigadas por métodos das ciências naturais, incluindo parte da ciência ou da psicologia. Mas, ou seja, nós podemos estudar essas ações, tudo isso, do ponto de vista digamos, de uma ciência biológica, de uma ciência natural. Mas, vai dizer, ações, práticas, etc., somente podem ser completamente fully understood, completamente compreendidas, se nós compreendemos o seu point, a sua intenção, ou melhor, eu acho melhor a tradução do que intenção, a sua intencionalidade. Isto é, o seu objetivo, o seu valor, a sua significância ou importância, tal como concebido pelas pessoas que realizam essas ações e que se engajam nestas ações. Ou seja, o ponto que Finis quer destacar aqui é que determinadas ações somente são compreensíveis se nós entendermos o que se passa, qual é o tipo de intencionalidade inscrita naquela ação. E na medida em que o direito é uma prática complexa, como ele mesmo vai admitir, e na medida em que não existe um acordo fácil, Horácio também já mencionou isso, sobre as diversas concepções que se pode ter sobre direito, é necessário que nós vejamos que tipos de práticas nós devemos tomar como referência quando nós buscamos uma definição do que é o direito. E, ao fazê-lo, nós devemos nos perguntar também se essas práticas, essas ações, esses discursos não estão, de alguma forma, orientados por um tipo de intencionalidade. E, se o estão, qual seria e como é que nós poderíamos investigar a natureza dessa intencionalidade? Pois bem, eu comecei aqui falando da caricatura, digamos, bobiana, kelseniana, do que é o positivismo jurídico. Mas Finis se reporta muito diretamente à sua tradição mais imediata, a tradição do positivismo jurídico representada pelo seu orientador, Herbert Hart. E vamos nos lembrar que Hart, antes de Finis, já tinha chamado a atenção para a importância da intencionalidade das práticas sociais na compreensão do direito. Não é por outro motivo que, num capítulo famoso do conceito de direito, Hart vai falar da existência de um direito natural mínimo e da verdade de Aristóteles. Ou seja, o que Hart reconhecia aqui, alimentado, seja por uma leitura dos antigos, ele também era um apreciador, digamos, tinha flertado com intensidade com a cultura helenista na sua juventude, mas também ele flertava mais direta e imediatamente com a filosofia da linguagem dominante à época de Oxford, que destacava a importância desse elemento da intencionalidade na determinação desses conceitos. E o que vai dizer Hart no conceito de direito? Vai dizer, olha, o direito ele não pode ser um sistema de regras que pode vir a ter todo e qualquer conteúdo, tal como, por exemplo, Hans Kelsen afirmara na teoria pura do direito. É um erro imaginar que o direito pode ter todo e qualquer conteúdo. Por que isso? Porque, na verdade, o direito só é concebível, ou seja, aquilo que nós chamamos de direito e as semelhanças de famílias que há entre aquilo que chamamos de direito, o direito francês, o direito americano, o direito brasileiro, etc., e mesmo, com algumas aspas, o direito indígena ou o direito internacional, tudo aquilo que chamamos de direito,
eles envolvem alguns pressupostos relacionados à forma de vida pela qual os humanos que realizam essas práticas que são relevantes para a determinação do direito vivem. E ele dá alguns exemplos. Se os homens, por exemplo, fossem imortais, fossem como os deuses olímpicos, bom, que sentido haveria em afirmar um direito à vida? Ou seja, que é um elemento clássico e central em todas as formas de organização jurídica que conhecemos. Não haveria nenhum sentido. Se os homens fossem como o gênio Shazam ou a feiticeira do seriado, que sentido haveria em nós falarmos de um direito de propriedade se não houvesse escassez, se todos pudessem ter tudo? Essas são determinações muito claras de uma forma de vida humana, ou ainda, se quiséssemos, se não apenas nós fôssemos imortais, mas alterássemos de tamanho, e em alguns momentos tivessem o tamanho e a aparência de uma bactéria, e em outro momento tamanho e a aparência de um elefante, outro de um javali e outro de um macaco. Ou seja, se não houvesse estabilidade na nossa forma, certamente não haveria algo que pudéssemos chamar de direito tal como o conhecemos. Poderia existir algum outro sistema de regras, mas muito diferente do que chamamos de direito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe um enraizamento necessário na forma de vida humana com respeito ao quê? Aos elementos comuns, às práticas, essas práticas intencionais que nós chamamos de direito. E é isso que ele vai dizer que caracteriza o direito natural mínimo, ou seja, são essas características inafastavelmente humanas, ligadas à forma de vida humana, que é contingentemente de uma forma, mas poderia ser de outra, nós poderíamos ser parecidos com os peixes, ou coisa que o valha, e que determina profundamente o quê? As características gerais daquilo que nós chamamos de direito. Pois bem, esses elementos, dirão Hart, constituem o direito natural mínimo, mas isso não é suficiente, digamos, para o Hart, então, se bandear, se dizer um justnaturalista. Mas veja, no modelinho do Bobbio, ele reconhece uma parte natural para o direito que convive ao lado da parte positiva e que, de alguma forma, tem algum tipo de, pelo menos, de precedência ontológica, ou seja, essa forma de vida é uma pré-condição para a existência do direito. Mas por que não? Porque vai dizer Hart, esse direito natural mínimo, ele é profundamente indeterminado, isto é, as formas concretas pelas quais o direito positivo, por exemplo, protege a vida, protege a propriedade, ou a permanência de determinadas relações, é tão variável, é tão contingentemente múltipla, que não faria sentido nós falarmos de uma determinação de conteúdo dessa parte, dessa dimensão, se assim quiserem, natural do direito natural. Pois bem, em boa medida, eu acredito, o que o Finis faz é uma radicalização dessa ideia matriz, ou seja, é do reconhecimento que existe uma forma de vida humana que é uma condição para eu compreender a intencionalidade do direito, até aí ele está concordando com o seu orientador Hart, mas começa a discordar do seu orientador quando afirma que essa forma de vida é constituída através de determinados bens básicos que não são completamente determinados, ou não são tão indeterminados quanto supunha, quanto alegava o seu orientador. Então, visto dessa perspectiva, é interessante que Finis pode ser visto como uma espécie de radicalizador do positivismo de Hart. E talvez o meu ponto aqui seja destacar o quanto as categorias, digamos, escolares de direito natural, direito positivo, nos são inúteis e enganosas quando nós pegamos um grande autor para analisar, seja no caso o Hart, que no modelinho do Bobbio seria um justnaturalista, seja o Finis, que não, se os meus argumentos aqui forem plausíveis, ao ser um radicalizador de um positivista, também estaria se habilitando aqui como ser uma espécie o último grito do positivismo jurídico. Pois bem, ao meu ver, existem algumas novidades importantes trazidas pelo pensamento do Finis,
ao lado desse vigor e dessa importância que ele estabelece por fixar um debate, por aceitar e aprofundar uma agenda de debates contemporâneos que tinham sido, ao meu ver, preliminarmente fixados pelo Hart. Um deles, e vários problemas filosóficos vão aqui se colocar, um deles, e talvez dos mais problemáticos, ao meu ver, e dos mais, digamos, polêmicos, é como definir o que são esses bens básicos e como aceitar a ideia de que esses bens básicos seriam autoevidentes. Finis nos dá uma sugestão que me parece profundamente convincente de entender, por exemplo, por que o conhecimento deveria ser compreendido como um bem básico. E a forma pela qual ele apresenta o seu argumento é muito astuciosa, e que diz respeito ao fato de que nós, quando duvidamos dessa tese mesma, de que o conhecimento seja um bem básico, na verdade nós já estamos pressupondo um valor do próprio conhecimento, que neste caso seria o conhecimento que afirmaria a possível invalidade dessa afirmação de que isso é um bem autoevidente. O que está presente aqui? Está presente, digamos, na estrutura do argumento, o fato de que, quando nós questionamos, quando nós duvidamos, nós já estamos pressupondo alguma coisa que é o que o bem básico, o valor básico do conhecimento já está assumindo ou afirmando. É por isso que ele seria autoevidente. Seria autoevidente porque ele é uma pré-condição do próprio jogo do duvidar, por assim, do jogo de linguagem do duvidar, se assim quiserem. Ou seja, na medida em que nós mesmos duvidamos, nós somente podemos dar sentido à nossa atividade de duvidar se nós pressupomos que o conhecimento tem algum valor, e é esse valor que nós buscamos. No entanto, se é verdade que esse é um argumento poderoso, engenhoso, no caso do bem básico do conhecimento, muita polêmica há, e o tempo que me resta certamente não me dá tempo para explorar esse ponto, mas muita polêmica há sobre a possibilidade de eu estabelecer um mesmo tipo de argumento com relação aos demais bens básicos. E a forma pela qual eu determino o que são os demais bens básicos, como, por exemplo, a vida, como conhecer a vida, seria a vida biológica, por que eu deveria pressupor como bem básico, autoevidente, a vida tal como compreendida pela biologia, a vida biológica? Por que não a vida construída, como, por exemplo, o Dworkin desafia o argumento num livro famoso chamado Domínio da Vida? Ou o jogo. Como nós poderíamos pressupor que há uma determinação suficiente no próprio conceito de jogo? Será que faz sentido falar de um bem básico como jogo? Ou nós temos vários tipos de jogo que não permitiriam que nós fixássemos isto como um bem básico, utilizando a mesma estrutura argumentativa que eu utilizei quando falei do bem básico do conhecimento? E também a própria razoabilidade prática, ou seja, em outras palavras, um dos grandes problemas que aqui surge é essa, digamos, dedução que faz Finis e essa dependência que tem o seu pensamento dessa metafísica, daí sim, uma metafísica tomista, como justificativa para o seu objetivismo moral. E o quanto esse empréstimo, essa influência direta daí da filosofia tomista, seria consistente com outros desdobramentos e outros pressupostos da filosofia da linguagem, que também avançava numa crítica cruel, dura e corrosiva justamente a essa tradição filosófica do objetivismo moral de tipo tomista. Em outras palavras, apenas para concluir, ao meu ver, esses são alguns, procurei pensar poucos aspectos, alguns dos desafios e do interesse de ler um autor como Finis, que é um autor que não exige, não pressupõe, contrariamente do que a Vulgata, às vezes, tenta afirmar, que o justnaturalista é alguém que pressupõe a existência de princípios divinos, princípios... Não, muito pelo contrário, ele aceita o debate e a justificativa plenamente laica, aceita o debate
com a filosofia da linguagem contemporânea e, ao mesmo tempo, busca construir um sistema de ideias que, digamos, forma um capítulo, em alguma medida, coerente com essa tradição do direito natural antigo, não com o direito natural moderno. Obrigado. Agradecemos as especiosas palavras do professor Ronaldo. Agora passamos imediatamente a palavra ao professor Elton. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, participar desse evento e parabenizar a todos os envolvidos na organização desse primeiro seminário, espero de muitos, em especial a Ana Luísa. É uma honra estar aqui nessa mesa, professor Horácio, professor André, professor Ronaldo, e eu tenho o ônus de falar por último. Muitas coisas que eu tinha planejado falar já foram ditas aqui, então eu vou tentar abreviar dentro do possível a minha exposição, que talvez seja mais singela do que as que foram apresentadas pelos professores Horácio e Ronaldo. O tema geral desse painel... O tema geral desse painel é a metodologia de John Finnis. Finnis desenvolve essa temática em diversos textos, entre livros e artigos. Fundamentalmente, ele adota duas perspectivas de abordagem, que eu chamo de jurídica e de filosófica. Restringindo-me aos livros, podemos identificar duas fontes principais para cada uma dessas abordagens. Uma abordagem mais filosófica está presente em Aquinas e uma abordagem mais jurídica em Natural Law e Natural Rights. Aquinas não é o primeiro livro de Finnis a desenvolver considerações metodológicas a partir de uma perspectiva filosófica. Já em Fundamentals of Ethics, aliás, traduzido na coleção coordenada pelo professor Ronaldo, em 2012, Fundamentos da Ética, pelo Arthur e por mim, que tivemos o privilégio de encarar essa empreitada nada fácil. Nesse livro, Fundamentos da Ética, estão presentes algumas ideias importantes, como, por exemplo, a relação entre o bem e a natureza, em que Finnis analisa a obra de Aristóteles e conclui pela conformidade com as suas teses presentes no Natural Law e Natural Rights, entre as quais a de que não é possível deduzir ou inferir epistemologicamente a ética da natureza humana, falando genericamente. No entanto, nesse livro, Fundamentos da Ética, ele não apresenta de modo sistemático a sua exposição filosófica da sua metodologia, porque esse livro tem uma peculiaridade. Ele foi, na verdade, a transcrição, a publicação de uma Carroll Lecture, de um curso que ele deu na Georgetown University em 82. Somente em Aquinas é que essa visão filosófica é apresentada, e aqui ele traz alguns detalhes da sua metodologia que, pela restrição temática que eu não vou desenvolver. Por exemplo, dois pressupostos importantes para Finnis na sua metodologia. Um mais básico, de que o ser humano tem livre-arbítrio, e o segundo, que nós conhecemos a natureza humana, em última análise, pelo seu point, né, pela sua finalidade. Voltando ao Natural Law e Natural Rights, como já foi referido, esse livro adota uma abordagem que eu diria mais jurídica, uma perspectiva da teoria do direito, entendida como uma ciência social. Fato que se torna evidente quando nós consideramos que a maioria dos seus interlocutores, como o professor Ronaldo já apontou, são juristas. Os seus argumentos provêm dessa perspectiva do debate jurídico, especialmente do debate anglo-saxão. Além disso, é preciso considerar, para entender melhor essa obra, que esse livro é um livro de introdução ao direito. É um livro propedêutico que faz parte de uma coleção da Oxford Press, Clarendon Law Series, que era coordenada pelo Herbert Hart e que tem como primeiro livro dessa coleção justamente o conceito de direito de Hart. Como o professor Ronaldo já apontou, Finnis foi convidado pelo então editor dessa série a escrever um livro com o nome Natural Law and Natural Rights em 1966. E ele, de fato, aceita essa incumbência e fica, de 1966
a 1979, escrevendo esse livro que é publicado em 1980. E, dentro desse contexto, que eu não vou repetir, do debate com o Dworkin, como o professor Horácio falou, com o Fuller, com o Haas, com o Hart, com o Kelsen, o Austin, Bentham, todos esses autores que faziam parte de um universo de um estudante de direito em Oxford. Depois, claro, ele também agrega esse horizonte da filosofia analítica, da filosofia da linguagem, e de todo o contexto filosófico propriamente dito desse ambiente que remonta a Hume, que remonta a Russell, a Wittgenstein, que também e a sua influência particular, a sua formação, que ele agrega a esse contexto, que tem a sua gênese em Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles e, posteriormente, também na teologia moral católica, na linha do Germain Griset. Para aqueles que já se aventuraram pelas páginas do Natural Law e Natural Rights, devem ter percebido, por consequência de tudo isso que foi relatado, o caráter hermético que esse livro tem para um leitor que desconhece esse ambiente intelectual. É um desafio ler o livro sem ter alguma noção de como a discussão está acontecendo. Ele foi naturalmente escrito por um estudioso habituado com esse diálogo em teoria do direito nesse contexto anglo-saxão. E, portanto, aqui há um esforço extra que cabe àqueles que querem se aventurar em Natural Law e Natural Rights, que é conhecer um pouco sobre Bentham, Austin, Kelsen, Hart, Haas, etc. Voltando ao painel, a temática é a metodologia de Finis. Como eu procurei, nessa breve introdução inicial, mostrar, a metodologia dele não está totalmente desenvolvida ou articulada, o professor Horácio também demonstrou isso na obra Natural Law. É preciso ter uma leitura mais abrangente para conseguir ter clareza de todos os meandros envolvidos na metodologia que ele emprega. Mas o tema aqui é o Natural Law, eu vou me restringir apenas à análise do capítulo 1 do Natural Law. E aqui um outro detalhe, há 2 capítulos metodológicos nesse livro, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, e eles se completam. Eu vou abrir mão da parte do capítulo 2 e ficar aqui com aquilo que eu fui incumbido, que é só o capítulo 1, o que significa considerar exclusivamente daquele que é o principal objetivo desse primeiro capítulo, que é mostrar que a lei natural é condição de objetividade e, por consequência, condição de possibilidade para a teoria social, para a ciência social. Não existe ciência social que possa ser feita se não for feita a partir de uma perspectiva da lei natural. Para ele chegar a essa conclusão, e aqui eu vou me repetir um pouco, professor Horácio, ele apresenta 3 ideias nessa obra, no Natural Law, que são a necessidade de que uma ciência social adote um caráter prático de descrição. 2, a necessidade de que ela adote uma racionalidade analógica. E 3, que, por fim, adote a perspectiva da lei natural. Quanto ao caráter prático da descrição, Finis parte do entendimento de que o direito é uma instituição social. Isso aqui é um ponto importantíssimo. A primeira fase do livro eu não vou poder desenvolver, mas valeria uma discussão tremenda. A compreensão do direito como instituição social, como o professor Ronaldo já apontou, toda essa compreensão de que não há uma dualidade no direito, que o direito é uma realidade única, que poderia aproximar bastante o Finis do próprio positivismo jurídico. E assim, teorizar sobre o direito não é escrever sobre o mundo das ideias, como o professor Ives apresentou na palestra de abertura, é descrever uma realidade, é uma instituição social. Falar sobre direito é falar sobre uma instituição social, sobre uma realidade fática que existe, que nós vivenciamos. Nesse sentido é que Finis critica Bentham, Austin e Kelsen. Nas suas propostas metodológicas, eles têm essa pretensão de generalidade que almejam alcançar por meio de uma generalização descritiva. Ou seja, a metodologia do Kelsen, do Austin e do Bentham, cada um a seu modo, ao procurar explicar o direito, abstrai a realidade, abre mão de uma consideração da realidade social e fica, de alguma maneira, atrelado a ideias. Ou seja, de modo análogo ao que acontece nas ciências sociais, de fato, parece que esses autores incorrem num certo reducionismo metodológico, eles procuram reduzir a realidade jurídica a questões fáticas ou avalorativas
e teorias sustentadas por conceitos marcados pela simplicidade e precisão. Uma teoria é boa se ela está alicerçada em conceitos simples e precisos, como acontece nas ciências naturais. Finis entende que essas metodologias são ingênuas. Para eles, uma teoria descritiva seria uma teoria livre de valores, e é isso que está, talvez, mais equivocado na obra desses autores, essa sua metodologia. Eles confundem, aqui é o ponto fundamental, eles confundem diversidade com contingência. De uma maneira, eu acredito que foi o que também o professor Horácio procurou ressaltar. Uma teoria geral é, para eles, uma teoria simples e precisa, e assim reduzem o direito ao uso da força, à sanção, à vontade, ao comando, à obediência. Constroem explicações que são incapazes de descrever efetivamente a complexidade e realidade jurídica. Por exemplo, eles não conseguem responder adequadamente à pergunta do porquê é preferível uma democracia constitucional a uma ordem tribal despótica. Por que a gente deve achar que é melhor uma democracia constitucional em detrimento de uma ordem jurídica tribal despótica? Em outras palavras, uma abordagem avalorativa fica restrita a responder à pergunta o que ou como, eliminando a pergunta por quê. Ignora, no entanto, que é impossível excluir essa última pergunta. É impossível excluir do campo das ciências sociais a pergunta por quê. Não percebem que essa pergunta está presente de modo indissociável às outras duas. No fundo, ao perguntarmos o que e como, nós estamos implicitamente nos perguntando sobre o porquê. E quando eu ignoro conscientemente o porquê, eu acabo prejudicando até mesmo a descrição do que e como. Um conceito adequado do direito deve responder o que ele é e como funciona, mas ao responder, ou para responder essas perguntas, também se está posicionando sobre o seu porquê. Em um artigo importante do Finis, ele se vale de 2 exemplos para ilustrar essa ideia, para elucidar essa questão, que é do eclipse lunar e do relógio. Talvez muitos conheçam. Se alguém olhasse o eclipse lunar e dissesse que o eclipse lunar é uma coisa escura se movendo sobre a face da Lua de vez em quando, ele não estaria explicando efetivamente o que é um eclipse lunar, em que pese ele esteja preso aos fatos. Mas essa descrição é totalmente insuficiente. Ele, para descrever o eclipse lunar, ele tem que entender o que é, o porquê desse eclipse, por que ele acontece. E aí sim ele vai dizer, é o resultado visível de a Terra se colocar entre o Sol e a Lua, etc, etc. Da mesma forma, um relógio. Se alguém quer chegar a um conceito de relógio, explicar o que é o relógio, não adianta dizer que é um conjunto de engrenagens ou mecanismos que fazem tic-tac, tic-tac. Eu preciso ir além disso, e eu tenho que dizer por quê, as razões, o point do assunto, e falar que o relógio é um instrumento que serve para marcar as horas. Ao ficarem apenas com os fatos, eles acabam falhando ao explicar os próprios fatos. Para descrever adequadamente, é preciso ter em consideração que a realidade a ser descrita, o direito, no caso, é composta por ações, práticas, hábitos, disposições, propósitos, objetivos, valores, etc. Ou seja, a essa forma de descrever, que considera esses elementos, é que Finis chama prática. Essa é uma descrição prática, e por oposição nós poderíamos dizer que a descrição desses outros autores seria algo como teórica. Se eu quero fazer ciência social, ela tem que ter uma descrição prática, e uma descrição prática deve levar em consideração esses elementos, a intencionalidade, o point, a finalidade. De imediato, se percebe a importância da consideração da finalidade do agir para se compreender o que Finis pretende denominar por prático. Como ele mesmo afirma, prático não se resume ao factível nem meramente ao eficiente. Antes e fundamentalmente designa aquilo que está vinculado a uma decisão ou uma ação. Da mesma maneira, tratar de uma teoria da prática, de uma ciência prática, como é o direito, significa considerar o que fazer, em como agir, em como alguém deve escolher ou decidir agir. Naturalmente que isso provoca uma outra barreira para o teórico social, o teórico jurídico, que é a multiplicidade de ações e disposições humanas. A pergunta passa a ser, é possível que a ciência jurídica ou qualquer ciência prática
seja mais do que uma mera listagem de ações ou práticas humanas? A ciência do direito pode ser mais do que uma justaposição de lexicografia e história local? Como pode haver uma teoria geral descritiva dessa diversidade de particulares? Como construir uma ciência social, uma teoria do direito, a partir da diversidade de finalidades? Vamos acionar o IBGE simplesmente? Não, não adianta. É preciso, então, buscar um caminho. E o caminho para chancelar a generalidade da teoria social passa pelo seu caráter prático. Não basta simplesmente uma generalização descritiva sobre as noções de causa e efeito. O sentido pleno do prático é aquele em que uma ciência prática recebe esse designativo porque versa sobre e se dirige para o que seria bom fazer, ter, conseguir ou ser. Em outras palavras, a prática é prática por prescrever o que é para ser feito ou realizado. Também, então, esse é um primeiro aspecto, a questão prática. Eu vou passar para o segundo agora, a racionalidade analógica, brevemente, porque já foi tratado também pelo professor Horácio. É preciso voltar à pergunta: como saber a finalidade diante das multiplicidades de fins perceptíveis nas ações e práticas humanas? A proposta de Finis é adotar o mesmo instrumento filosófico empregado pela tradição tomista, que é o raciocínio analógico. Portanto, além de a teoria social ter generalidade por ser prática, outro ponto relevante e caracterizador dela é o fato de descrever analogamente, ou seja, por analogia. Para Aristóteles, analogia significa equivalência proporcional. Logicamente, o modelo para expressar a analogia é A está para B, assim como C está para D. E é o que, de alguma forma, serve de motivação, do valor que orienta aquela ação racional, instrumentalmente orientada por parte daqueles agentes. Eles são racionais, então eles querem pagar menos, então eu entendo esse comportamento. No entanto, a teoria dos valores de Weber, então o Weber tem, digamos, uma teoria da intencionalidade das ações orientada em função dos valores. Mas o que é um valor para o Weber? Né? E aí, a meu ver, existe uma diferença muito grande entre o Finis e Weber. Weber tem uma teoria positivista dos valores. Os valores são expressões de vontades, ou seja, a influência de Nietzsche aí nessa ideia de que os valores não são expressão de um tipo de racionalidade prática. Ele tem uma teoria, de certo ponto, convencionalista, ou seja, em algum momento uma sociedade, uma comunidade ou um indivíduo fixa um determinado valor. Sei lá, a ética protestante, a sociedade historicamente fixou o valor da poupança como um valor. Podia não ter fixado. Historicamente, foi esse fato contingente do mundo, convencional, que fixou aquilo como um valor. E o que nós temos em Finis, e ao meu ver em Dworkin também, nesse ponto, Dworkin e Finis são bastante semelhantes, é uma compreensão do valor como exigindo uma atividade reflexiva, do equilíbrio reflexivo, como ele, Finis, também chama atenção, ou de reflexão, ou de crítica, né? Você falou, atividade crítica. E isso não estava presente no emprego que Weber fazia do conceito de tipo ideal para compreender ações orientadas a fins que envolvessem a autorreflexão, o sujeito refletindo sobre o próprio significado do valor. Ou seja, isso é uma novidade. E, ao meu ver, essa novidade, essa diferença é importante. E quando o Finis diz, olha, a mesma coisa, são sinônimos, ele não ajuda o seu leitor a enxergar essas diferenças. Então, eu diria, resumindo, eu acho que o material empírico, a sociologia subjacente, em grande medida, essa sociologia weberiana. Acho que essa tomada de empréstimo metodológico da ideia de tipo ideal, ela é compreensível, porque também a ideia de tipo ideal capta, até certo ponto, a expressão dessa ideia de intencionalidade, mas, por outro lado, em Weber, não capta essa ideia de uma intencionalidade dirigida a um valor sobre o qual eu mesmo reflito, e é objeto da minha ação, refletir sobre a melhor conceptualização
daquele mesmo valor, né? Então, isso não está presente no Weber, mas está presente embrionariamente, ao meu ver, aqui no Finis, e que não adota, evidentemente, uma concepção convencionalista dos valores, ou positivista dos valores, como no caso do Weber. Temos mais 5 minutos. Bom, obrigado pelas perguntas, Vitor. Quanto à questão do caso central, se ele não pressupõe uma metodologia social descritiva que Finis nunca praticou, eu diria que Finis, apesar de ser australiano, ele é demasiadamente inglês. E os ingleses não falam, eles pressupõem muitas coisas. A obra do Finis me parece muito mais uma síntese do que propriamente uma exposição da pesquisa que ele fez. Isso dificulta muito. Tanto é que os artigos dele são desdobramentos daquilo que ele já escreveu no Natural Law. O Aquinas é uma nova... Ele escreveu de novo o Natural Law, o Aquinas. Ele vai escrevendo de novo, acrescentando, explicitando seus pressupostos. O pós-escrito do Natural Law, ele diz, eu devia ter falado mais sobre virtude, devia ter falado mais sobre isso, sobre aquilo. Agora, isso não implica que ele não tenha, de fato, praticado essa metodologia social descritiva. A não ser, é claro, que se entenda essa metodologia descritiva social como meramente descritiva, porque aqui também é um jogo que tem a ver com a questão também do tipo ideal do Weber. Ele diz que está fazendo isso, mas é outra coisa que ele está fazendo. Ele está dizendo, na verdade, a vocês que fizeram teoria descritiva até agora, particularmente esses autores que ele menciona, disseram que fizeram teoria descritiva, ciência social, mas não fizeram, porque vocês fizeram errado. E eu vou mostrar agora como é que faz, no sentido de que uma teoria descritiva é normativa. Finis propõe, há uma normatividade, não existe a mera descritividade. Tem um artigo muito interessante em que ele desenvolve melhor essa questão, com foco no direito, que é descrevendo o direito normativamente, Describing Law Normatively, que é o primeiro artigo do volume 4 do Collected 6, em que ele mostra justamente isso. No fundo, a proposta metodológica dele é normativa, não dá para separar os fatos dos valores. Há sempre o juízo valorativo presente, o juízo valorativo que não é meramente convencional. Ele tem a pretensão realmente de chegar à realidade tal qual ela existe. E aí a questão da metaética teleológica, sim, ele pressupõe, isso fica mais claro quando ele desenvolve uma explicação da sua metodologia sob uma perspectiva mais filosófica, e isso está melhor no Aquinas. Tanto é que ele começa o Aquinas, eu mencionei no início, bem rapidamente, né? O primeiro pressuposto é que o ser humano tem livre-arbítrio. Para qualquer metodologia ciência social, o ser humano é um ser livre. Depois, nós temos que considerar o que são os grupos sociais. Ele não desenvolve isso aqui, né? Isso é fundamental, que ele vai desenvolver no Aquinas. O que é um grupo social? Ele tem um estatuto ontológico próprio, e aí ele vai mostrar, não, o ponto principal são as pessoas, são os seres humanos. E o agir humano, ele não pode ser considerado meramente teleológico ou meramente deontológico. Isso é uma classificação teórica do Rawls, inclusive, e ele quer fugir um pouco disso, dessa dicotomia. Ou é uma ética teleológica ou uma ética deontológica. Não, o agir humano envolve elementos de finalidades e de deontologia simultaneamente. Então, quando ele diz que não quer ser considerado a sua ética como uma ética teleológica, ele quer fugir desse rótulo que se deu as éticas, mas que o agir humano é sim teleológico, tem um point sempre, isso é comum do Orkin, o Finis, eles avançam, porque eles mostram, há uma finalidade, nós agimos em razão de fins, de bens, no fim vai dizer, e a questão é saber quais são esses bens, aí é outro debate também importantíssimo. Temos mais 2 minutos. Eu queria... Uma última pergunta. Olá. Desculpa, perdão. Tudo bem, parabenizo aos colegas Ronaldo, Elton, Horácio, pela muito interessante e instigante exposição e algumas questões que o professor Ronaldo mencionou sobre a teoria dos bens básicos, vou guardar para minha fala amanhã, mas teria também alguns comentários a fazer, mas em razão do tempo vou só focar na teoria do caso central, tal como exposta pelo professor Elton e pelo professor Horácio, questionando em primeiro lugar o professor Horácio em relação ao ponto que mencionou que haveria a possibilidade de ter mais de um caso central, dependendo da perspectiva do sociólogo, do historiador e do jurista. Isso me chamou um pouco a atenção, na medida em que a compreensão que teria é que o caso central já adota uma determinada perspectiva e esse é pré-determinante para todos os casos não centrais, periféricos, até corrompidos.
E a isso faço link a uma pergunta que faço para o professor Elton, quando mencionou que o critério de determinação do caso central é o agente. Há certamente nisso uma concordância. Mas esse agente tem uma determinada antropologia. E essa antropologia é determinada pela teoria dos bens, que o professor Ronaldo acabou adentrando um pouquinho também na sua fala. Exatamente por isso, o critério de determinação do caso central não é, em última instância, essa teoria dos bens básicos, na medida em que a estratificação metafísica que o Finis vai expor mais claramente no Aquinas do que no Natural Law, essas inclinações naturais é que vão determinar algum tipo de sentido normativo para esse caso central, que vai dar diretividade e mais inteligibilidade para a compreensão dos casos que são periféricos. Então, não é algo, eu pelo menos não diria que é um tipo ideal, mas há uma natureza dinâmica na compreensão do caso central, porque ele dá esse movimento de afastamento do caso central até os casos periféricos. Seriam essas duas questões. Primeiro, Arthur, obrigado pela pergunta. Esse ponto eu acho que o argumento do Finis é mais para ressaltar, e na verdade esse é um esclarecimento que não está no primeiro capítulo, né? Ele fez no pós-fácil, depois já do comentário do Endicott, quando ele trouxe essa questão, ele tem um texto comentando esse dispositivo do caso central. E o ponto seria mais ou menos assim, a metodologia do Finis, a ideia do caso central, ela é bem mais ampla do que simplesmente a discussão, por exemplo, sobre direito, sobre questões normativas, essas filosofia moral, etc. Então, por exemplo, quando um sujeito está fazendo a sociologia descritiva, aquela mais empírica, por exemplo, e ele tem que, sei lá, fazer um levantamento sobre países democráticos, etc., etc. Aí, nesse caso, e esse é o ponto do Finis, pode ser que ele escolha como um caso central, no contexto daquela pesquisa e dos interesses que ele tem, por exemplo, de fazer um levantamento sobre a relação entre democracia e desenvolvimento econômico, por exemplo. Ele escolhe como caso central... Nossa, esse tempo está passando voando. Ele escolhe como caso central um caso que, para o contexto daquela investigação dele, tem prevalência em relação aos demais. Por exemplo, tem determinado país que não vai satisfazer os meus 7 critérios aqui para ser um país democrático. Isso significa que ele não é democrático? Não, ele é um caso desviante no meu contexto. Mas quando eu passo para uma investigação diferente, por exemplo, não para saber, por exemplo, a relação entre democracia e isso, ainda que essa pesquisa anterior envolva considerações normativas, o Finis não exclui isso, eu não vou precisar necessariamente me ater, ou pelo menos considerar que o caso central será o mesmo. Por exemplo, relevância estatística. Pode ser que relevância estatística seja um critério importante de centralidade quando eu estou fazendo uma pesquisa como essa. Mas quando eu estou querendo discutir, por exemplo, o que é efetivamente democracia, e saber, por exemplo, se um determinado país, não se ele se enquadra em democracia no contexto da minha pesquisa, mas se ele é efetivamente democrático, nesse caso, o meu caso central será o caso central, talvez o caso central do próprio caso central, um caso mais robusto e normativamente relevante. Isso não significa que eu não possa fazer outras investigações utilizando o mesmo dispositivo e adotando um caso central desviante em relação àquele caso primordial. Acho que o ponto central do Finis é que essa ideia de contexto é para tentar afastar a ideia de que eu tenho um caso central em qualquer tipo de investigação que eu vá fazer sobre um determinado objeto de estudo. Vai ser contra o relógio. Tá, eu respeitosamente vou divergir um pouco da tua interpretação. Entendo que para Finis existe... O caso central é um dado objetivo, não é algo construído, é algo que eu reconheço, que eu busco. Eu quero saber qual é a perspectiva completa, total, que abarca e explica totalmente o fenômeno. Talvez esse uso seja um uso periférico do caso central, que, na verdade, se confunde aí caso central com objeto de estudo. Eu estou elegendo um objeto de estudo, mas não propriamente um caso central. Eu vou me dedicar a considerar, por exemplo, por que vou estudar um regime nazista. Eu estou estudando direito? Não. Estou estudando o caso periférico do direito, mas esse é o caso central, porque, para mim, enquanto teórico que estou estudando aquele assunto.
Com relação à pergunta do Arthur, que se os bens são referencial para a construção do caso central do agente, da perspectiva da lei natural. Sim, na medida que os bens são objetos por meio dos quais eu realizo a lei natural. A teoria dos bens é uma forma como o Finis procura explicar melhor o que vem a ser a lei natural numa visão ética, epistemológica, não metafísica. Professor Ronaldo? Olha, eu sei que o tempo acabou, mas eu fiquei tentado só simplesmente... Eu acho que existe uma tensão no uso do conceito de caso focal, porque ele, em Weber, e aparentemente no uso que faz, por exemplo, o próprio Hart, no conceito de direito, ele guarda uma preocupação de crítica a um essencialismo conceitual, ou seja, o caso focal não pega o núcleo duro, essencial de um conceito, é justamente a rejeição dessa ideia. E, ao mesmo tempo, o Finis, em outras passagens, na análise dos bens básicos, ele parece aí acolher integralmente toda, digamos, para dizê-lo de maneira provocativa, que é uma espécie de tralha metafísica do tomismo, de maneira, não sei eu, se consistente com esses cuidados metodológicos que ele tem no primeiro capítulo. Bom, vamos agora ao encerramento. Uma consideração final. O professor Horácio aqui, dentre outras ideias importantes, ressaltou a importância do caso central, o caso mais maduro para fins de metodologia adequada. O professor Ronaldo, em sua exposição, tratou com muita profundidade da intencionalidade, ou point, das ações sociais na prática do direito. O professor Elton, por sua vez, preocupou-se com a perspectiva do agente, a perspectiva da primeira pessoa, sempre sob os olhos de uma razoabilidade prática. Eu não sou matemático, mas eu tomei cuidado aqui de anotar que a expressão porquê foi citada aqui 6 vezes, por todos os ilustres palestrantes, a palavra como 7 vezes, o que 3 vezes e para que 5 vezes. Então, se os ilustres palestrantes me permitem aqui a brincadeira, né? Mas a compreensão do direito não é só uma questão metodológica, mas também adverbial, ao que parece, né? E, ao final de um famoso ensaio seu, aliás, traduzido pelo professor Elton, Foundations of Practical Reason Revisited, John Finis afirma que Shakespeare usou a morte de algum indivíduo real como ocasião para articular, como no enigmático poema Phoenix and Turtle, de 1601, a dependência da razão prática e de sua diretividade sobre uma resposta consciente quanto ao seu, de cada ser humano, e que pode aumentar ou diminuir por sua própria resposta a ela. Aqui eu termino imitando o professor de Oxford e fecho essa apresentação brilhante dos professores, também literariamente. E, para isso, socorro-me da brava heroína Antígona, que, sob a pena de Sófocles, termina sua obra homônima, no epílogo, com um canto de louvor ao denominador comum da apresentação dos 3 ilustres professores, a razão prática. Abre aspas, a razão prática é a primeira condição da felicidade, não se deve ofender os deuses em nada. A desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os orgulhosos. E não é senão na maturidade, e tão somente na maturidade, que eles aprendem, afinal, a razão prática. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a professora Ângela, que agora está presente aqui entre nós. Primeiro, é muita alegria estar com vocês, morrendo de saudades, matando as saudades, não é? Eu queria só fazer uma pergunta pequena para o Elton sobre a filosofia da ação do Finis, né? Que tu fechaste a tua exposição comentando que a filosofia da ação, a própria ação, é um canal, uma manifestação do natural law, né? Concretamente em cada decisão, né? Com a citação do seu exemplo, né? Que a gente poderia pensar em três níveis, né? A reflexão,
né, a motivação, que é como o Finis em algum momento fala, sound reasons to act, né, que eu tenho que ter uma motivação, um motor. Daí, na intencionalidade, tu agora, depois do comentário do professor Ronaldo, e o professor Ronaldo destacou a intencionalidade em Weber, que seria valorativa, né, os valores e os valores positivos, né, ou tomados da realidade atual, né. Em Finis, tu destacaste que talvez essa intencionalidade não é, quer dizer, não é a primeira, isso não é o destaque, né, para ele na metodologia. Agora, será que a gente poderia, eu estou pensando no texto que o Barzotto mandou para nós, não é, sobre o amor a si mesmo, o amor aos demais, e que Finis em um ensaio que é o Natural Law Tradition, ele fala que o egoísmo é uma automutilação, né, que a ação do ser humano é sempre autotranscendente, deveria ser. Será que a gente não poderia dizer que, em Finis, em última análise, pegando Natural Law, Natural Rights e outros escritos que, como tu falaste, vai sempre são nuances da mesma teoria, da mesma concretização da sua própria teoria, não poderíamos dizer que a intencionalidade em Finis é o amor, em última análise, e que o Natural Law é uma luz na consciência humana para a sua própria autotranscendência, mesmo o amor a si, porque em um momento ele fala, A pode fazer algo por B, por razão de B, ou A pode fazer algo por A, né, pensando em B também. Eu lembro, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho interessante destacar a intencionalidade também, porque eu lembro o final do seu doutorado, que tu falaste da regra de ouro em Finis. Eu queria que tu falasse alguma coisa sobre isso, pode ser? Tem uma hora concedida. Já que é sobre o amor. Muito obrigado, Ângelo. Sem dúvida, se nós... Aqui na minha exposição, em nossa mesa, acabou ficando, de alguma forma, restrita ao capítulo 1º do Natural Law. Mas, sem dúvida, se nós fôssemos avançar e desenvolver melhor, completar essa metodologia do Finis, principalmente tendo em conta não só o restante da obra do Natural Law, mas os outros textos, Aquinas, etc., a gente chega a essa diretriz, o princípio supremo da lei natural, na sua plenitude, quando plenamente vivida, que é a lei moral, que é amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. E, por consequência, a gente pode dizer que o ser humano está inclinado a crescer no amor, na medida em que a tendência humana é amar. Se o princípio norteador, ordenador da ação é o amor, então viver é aprender a amar. Nesse sentido, sim. E, portanto, todos esses outros bens são maneiras como eu consigo instanciar o amor, que é um amor, antecipando o texto do Barzotto, o amor de si, o amor do outro e o amor a Deus. Se eu olhar os bens básicos, eles vão ser expressões disso, né? Essa inclinação ao amor. Não sei se é...